Como ser mais saudável? Eu estava aqui refletindo sobre esse vídeo, sobre o que eu queria trazer, né? E aí eu tive a ideia de falar sobre hábitos positivos, sobre rotina. E aí eu falei, tá, mas eu quero falar sobre um valor que é universal. Porque os valores, a gente entender o que a gente valoriza, é importante até na criação dos nossos hábitos e da nossa rotina. E aí, um valor universal, que eu acredito, pelo menos, é a saúde. Todo mundo quer ter saúde. Todo mundo valoriza a saúde, mesmo que não na prática. Mas, no fundo, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ir para o hospital ou morrer de alguma doença, certo? Se você ainda não me conhece, prazer, muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Renata Bustamante, eu sou professora de yoga e astróloga terapeuta. Se você gosta de autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Então, ser saudável, né? O valor da saúde todo mundo tem no fundo, mas você está colocando isso em prática? Porque muitas vezes a gente não pensa no longo prazo, né? Então, a gente está bem, a gente está saudável, não está com nenhuma doença, não está com nenhuma dor. Então, a gente faz o que a gente quer. Geralmente é assim. Geralmente a gente muda, a gente toma uma atitude quando a gente sente uma dor, seja do jeito que for, né? A gente não muda por amor. A gente ainda não chegou nesse patamar como seres humanos, geralmente. Pode ser que sim, em alguns momentos sim, em algumas pessoas sim, outras não, mas geralmente a gente muda pela dor. Só que isso não é algo inteligente de fazer. Por quê? Porque a gente está plantando e a gente vai colher. E a colheita, a gente não sabe quando ela vai vir. Você tá lá, por exemplo, você toma, sei lá, você está se alimentando mal, 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 mal. Aí nada acontece com você. Você fala assim: ah, tá acontecendo nada, eu tô de boa. Pô, minha saúde é muito forte. Eu como besteira e nem fico doente. E aí do nada vem uma doença. Do nada, que é do nada, que nunca é do nada. Nada do nada, né? Sempre está sendo construído algo de forma oculta que alguma hora vai se revelar. E aí, se você precisar mudar na dor, é mais difícil, entende? Então, por exemplo, é aquela história do telhado, né? Não se ajeita, não se conserta um telhado que está ruim em dia de chuva. Olha o caos, né? A gente conserta aquele telhado num dia de sol. Porque aí quando chover, tá beleza. Agora, se for consertar no dia de chuva, aí já vai molhar tudo, a gente vai ficar todo molhado para consertar o telhado. Olha o perrengue. É a mesma coisa, você vai mudar, vai criar um hábito positivo na sua vida quando você tiver ali na dor braba, que é aí que a gente tem aquela motivação, eu preciso, vai ser muito mais difícil. Então, por exemplo, você, vamos dizer um exemplo aqui, você não faz exercício há muitos anos, você não tem o hábito de fazer exercício, aí você vai engordando, aí tem uma hora que você começa com dores, né? Aí vem um ciático, vamos dizer, vem um ciático. Aí você vai ter que mudar, né? Você vai ter que criar novos hábitos para melhorar aquilo ali. Aí, o ideal é que você comece a fazer exercício, só que você está acima do peso, você está sobrepeso, então você vai ter dificuldade. Aí naquele momento você não vai poder fazer, porque você vai ter que ficar parado. Entende? A dificuldade depois vai ser muito maior. Então, o que é o inteligente? A gente construir hoje, ter ações, né, que vão nos levar a chegar num longo prazo aonde a gente quer. Então, você quer ter saúde, você quer, quando você ficar mais velho, você quer ter uma boa mobilidade, você não quer dar trabalho para ninguém, você quer ter uma saúde, assim, uma independência de ir e vir. Então, é preciso olhar para o futuro, para o longo prazo. Não dá para ser tão inconsequente, eu vou fazer o que eu quero e aí eu vou ver o que acontece depois. Realmente não é inteligente. Então, vamos falar sobre como ser mais saudável. Porque é isso, envolve hábitos positivos e de alguma forma envolve uma rotina. E aí tem gente que tem medo da palavra rotina, porque a rotina dá uma ideia de coisa chata, de algo que tira a liberdade. Só que, primeiro ponto, você já tem uma rotina. Provavelmente você
segue uma rotina sem nem perceber. Você acorda e se você não tem um hábito saudável que você faça logo de manhã, provavelmente você vai pegar no seu celular todo dia. Então, entende que você tem o hábito de pegar o celular todo dia. Vamos dar esse exemplo. Você tem um hábito negativo. Há uma rotina aí, entende? Então, na verdade, o que você precisa entender é como transformar a rotina que você já tem em algo mais benéfico para você, em algo que vai te gerar boas consequências e não mais. E eu tô te falando porque eu já tive esse tipo de rotina, né? De pegar o celular, ficar ali no celular, e isso desmotiva a gente. Isso tira a nossa motivação. Primeira hora do dia é super importante. E tem aqui, vou deixar aqui no card, um vídeo que fala sobre o Milagre da Manhã, que foi o livro que me ajudou a criar uma rotina melhor para mim, uma rotina mais saudável. E isso mudou a minha vida. Por quê? Porque mudou a mim mesmo e, por consequência, toda a minha vida. Quando a gente fala sobre saúde, eu tenho uma visão holística sobre saúde, que é uma visão em que integra o todo do indivíduo, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa saudável, eu preciso ver se você está com o físico saudável, se você está com o emocional saudável e com o espiritual saudável, né? Então, eu entendo que a saúde engloba todos esses campos, é o que a gente chama de saúde holística. E esses campos, eles estão interligados, ou seja, quando você cuida do seu físico, então você se alimenta bem, você faz exercício físico, você também está cuidando da sua mente e do seu espírito, de forma mais indireta, mas está. Quando então você cuida da sua mente, que é trazer, por exemplo, né, para mim, é muito de ler coisas em que vai me elevar os meus pensamentos, expandir a minha consciência, trazer positividade para minha mente, acalmar a minha mente também, né? Porque quando a gente tem pensamentos positivos, a gente vai se sentir mais positivo, mas acalmar a mente, ou seja, silenciar a mente, essa neutralidade que a gente chama muito na espiritualidade, que é um lugar neutro, né, de presença, isso também vai despertando o espírito, porque o espírito ele está no agora. O que embota o espírito é a mente. Entende como os campos estão relacionados, né? Estão interligados? Quando eu leio um livro, né, que fala sobre coisas elevadas, eu estou também alimentando o meu espírito. Também, quando eu estou positiva, eu estou nesse lugar, ou na neutralidade, né, na presença, em conexão com o espírito, eu também aumento a minha imunidade e isso traz mais saúde para o meu físico, para o meu corpo físico. Mas se você faz só exercício físico, só dá valor para o físico, né? Então só exercício físico, alimentação, e aí você se nutre de coisas negativas. Então, por exemplo, você fica vendo muito noticiário falando de negatividade, ou fica vendo muita futilidade, né? Ou coisas que não agregam mesmo, porque o alimento também vem do conhecimento, né? Do que a gente vai consumindo de um modo geral. Ou você fica com pessoas negativas, está sempre com pessoas negativas, ou ambientes negativos, ambientes pesados, em que tem sempre, sei lá, muita droga, né? Por exemplo, você sai muito para boate, aquela sempre muita droga ali, é pesado. Então, tudo influencia na nossa saúde. Para ser mais saudável, é você pensar nisso tudo. Inclusive, o excesso hoje que a gente tem de eletrônicos, a gente fica muito nos eletrônicos, muito no celular. Isso também traz malefícios para a gente, além de gerar o vício, né? Tem a questão da tela em si, do que é liberado ali, a luz, enfim. Eu nem tenho tanto conhecimento sobre isso, mas é isso, sabe? Então, para ser mais saudável, olha porque você está se alimentando, qual é a comida que você come. Ah, besteira é muito bom, a gente sente prazer, mas o grosso, né, precisa ser bons alimentos. Coisa que eu, por exemplo, indico muito para você, se você tem, fica sempre resfriado, sente que a sua imunidade é fraca, está sempre gripando ou tendo alguma doença, né, alguma virose, eu indico que você beba chá. É um hábito que eu aderi já tem acho que mais de um ano. Eu bebo chá antes do café. Então, primeiro, né, beber muita água quando você acordar.
Não é ideal que essa água seja muito gelada, tá? Logo que você acorda, é ideal que seja uma água morna. Então, antes disso, raspa a sua língua com raspador de cobre. Pesquisa aí se você não conhece raspador de cobre, tem que raspar a língua para tirar todas as toxinas que ficam na língua durante o sono, vão para a língua e ficam aqui paradas. Se a gente bebe água, a gente bota tudo para dentro novamente. Então, esse hábito também é muito importante, raspar a língua. Beber muita água de manhã, pelo menos 500 ml. Tenta deixar uma água temperada, não muito gelada. E aí eu tomo chá. Eu faço chá, compro a granel, faço as minhas misturas. E todo dia eu tomo um chá e depois eu tomo café. É muito difícil eu ficar doente. Eu sempre tive uma saúde muito boa. Eu tenho algumas doenças autoimunes. Para mim, essas doenças estão muito relacionadas com o emocional. Então, eu aprendi muito a lidar com as minhas emoções, porque eu tinha muitas questões com o meu emocional, com frustração. Inclusive, já passei por momentos em que eu não quis mais viver, porque eu não tinha senso de propósito, eu não tinha conexão com o meu propósito, com a minha espiritualidade, né, com o meu propósito primário e muito menos com o secundário. Então, eu me via perdida, eu me via muito frustrada. Então, o emocional foi algo que eu precisei aprender muito a lidar. E foi a espiritualidade que ajudou no meu emocional. Então, lendo livros de espiritualidade, eu aprendi sobre também as minhas emoções, eu aprendi a ativar, através de atenção plena, a neutralidade. E assim eu gerei menos emoções. Quanto mais presente a gente está, né, menos emoções a gente vai gerando. É claro que a vida nos traz desafios, a gente vai sentir emoção, mas também, às vezes, algumas coisas que nos traziam uma emoção forte não nos trarão mais, porque a gente vai ter uma outra interpretação sobre aquilo ali que está acontecendo e a gente para de gerar tanta emoção. Então, há como sim passar de uma pessoa em que se abala demais com uma pessoa que não se abala tanto. Mas, de toda forma, mesmo que haja muita emoção, tem como lidar com ela, tem como lidar com as emoções. E isso eu ensino você a fazer no meu curso Ser em Equilíbrio. É um curso voltado para você aprender a utilizar a respiração, que é a maior ferramenta reguladora emocional, né? A maior ferramenta que a gente tem de regulação emocional é a respiração. Por incrível que pareça, né, a gente subestima muito, que é algo de graça, que temos acesso em qualquer situação da nossa vida, a gente tem acesso à respiração. Então, qualquer situação a gente pode usar. Só que a gente não foi ensinado a pensar em usar a nossa respiração, em ter essa conexão de um desafio se apresenta, pausa, eu vou usar agora a minha respiração, eu vou me acalmar antes de reagir. O emocional, que é bem regulado, traz mais saúde também para o nosso físico, porque as emoções influenciam no corpo físico. Se a gente está sentindo sempre muita raiva, e aí é isso. Ah, eu não controlo as minhas emoções. Não, a gente não controla, mas a gente pode mudar um pensamento, um ponto de vista, a gente pode trazer um novo ponto de vista e sentir menos raiva, por exemplo. Porque se a gente sente muita raiva, a gente vai trazendo isso para o nosso físico, vai somatizando, uma hora vira doença. A espiritualidade também nos faz ter um novo entendimento, mudar a nossa percepção, ser menos egoístas. E isso muda o nosso emocional. E isso muda o nosso físico, a nossa saúde física. Então, a saúde está englobada nisso tudo, né? São todas essas ações. É preciso também alimentar o espírito. Como alimenta o espírito? Meditando, se nutrindo. Então, no meu curso que eu estava falando para vocês, o Ser em Equilíbrio, é um curso voltado para mais inteligência emocional e também despertar da espiritualidade, né? Porque eu ensino técnicas lá de respiração, que são os pranayamas, da yoga, que é onde eu aprendi a respirar com consciência. A gente realmente não foi ensinado a fazer isso, né? Então, a ideia é que você vai treinando para que você acesse cada vez mais a respiração. E aí você esteja em uma situação, um desafio, e você traga a sua respiração. Ou simplesmente você esteja no seu dia a dia, lavando uma louça, e você tenha consciência de respirar, de trazer consciência para a respiração, para o corpo. Ocupar o seu corpo é muito importante.
para que o seu emocional fique melhor. Lá também eu te ensino um passo a passo para como você lida com as emoções e também sobre como equilibrar as energias femininas e masculinas. Tem várias aulas legais, eu vou deixar aqui o link. Agora, para a saúde física, né, você precisa também movimentar o seu corpo, né, além de comer bem. Então, assim, precisa fazer um movimento, gente, precisa. Ah, eu não gosto de malhar. Eu também não gosto de malhar. Eu faço os treinos da Gabriela Bahia desde 2020 e eu aderi a isso, eu faço em casa. Então, para mim, encontrei o meu meio de fortalecer o meu músculo, porque musculação é muito importante. Muito importante para proteger também os nossos ossos, tá? A gente precisa fazer musculação, algum exercício de força. Não digo musculação em academia, porque, como eu falei, eu faço em casa, mas precisa fazer treino de força. Mas também precisa fazer mobilidade, trazer mais flexibilidade para o corpo, criar espaço, e aí é com a yoga, né? A yoga, na verdade, ela trabalha todos esses campos. Ela trabalha o físico, mental e espiritual. Por isso que eu sou tão fã, por isso que eu me tornei professora dessa prática, dessa filosofia de vida também, porque é sensacional. Então, eu tenho um projeto que une a yoga com a astrologia, né? Inclusive, se você está mais tempo aqui no canal, eu trazia aqui as energias da semana astrológicas e eu estou levando mais lá no meu Instagram, tá? Aqui eu vou deixar para trazer outros vídeos. Então, eu tenho um projeto que une astrologia com yoga, que é muito legal. Vou também deixar aqui um link para você saber mais sobre esse projeto. Inclusive, ele está na promoção. Esse projeto está na promoção por R$ 77, gente. Isso é só nesse mês de Black Friday, só até o final desse mês que vai ficar nesse valor, tá? Mas é R$ 77 e você tem acesso durante um ano. R$ 77 por ano. Inclusive, você pode parcelar esse valor. Ah, eu nunca pratiquei yoga, não sei nada. Não se preocupe, você vai conseguir se encontrar lá dentro. Eu tenho lá algumas saudações ao sol, que são as sequências mais simples. Eu falo passo a passo da sequência. E tem as aulas de yoga com astrologia, com a energia de cada signo, né? Que é muito legal. Isso a gente vai tendo a cada mês, tá? Já tem 2 aulas lá de Libra e Escorpião. E ainda tem como ativar a luz de cada signo. Gente, só dando uma olhada lá na página você vai conseguir entender melhor tudo que tem lá dentro, tá? Mas aproveita porque eu vou colocar muitas aulas lá próximo ano. E se você entrar agora, você já garante esse valor que é assim, ó, praticamente de graça. Comenta aqui então para mim se você tem alguma dificuldade nisso da rotina, em novos hábitos. Então, lembrando que, mais uma coisa que eu queria falar, não tente mudar tudo de um dia para a noite, sabe? Escolha um novo hábito se você quer trazer alguma transformação para sua vida, né? Escolha um novo hábito e traga esse hábito, repita esse hábito, precisa repetir. Vai ter uma energia contra isso, vai existir uma resistência para você desistir, né? Porque é mais fácil a gente começar algo e depois a gente vai desanimando. Que é assim que eu criei minha rotina, teve muito esforço, eu tive muito trabalho para criar uma rotina, gente, não foi fácil. Então já saiba que não é fácil, mas é necessário para a gente construir esse valor tão grande que é a saúde. Comenta aqui para mim a sua dificuldade, ou a sua facilidade, ou a sua experiência em relação a tudo isso que a gente falou, tá bom? Até o próximo vídeo. Namastê.